Nós só somos servos. O servo ele tem que estar disposto a fazer aquilo que a autoridade, segundo a carne, manda. E eu falei assim, para mim vai ser um prazer, pastor. E estamos aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus. Quando o pastor falou comigo, Deus pôs no meu coração, adoçou meu coração com a mensagem. E eu, como de costume, fico pedindo para Deus, se for aquela mensagem mesmo, para Ele confirmar. E as últimas palavras do pastor Jurandir, ele falou aqui, ele confirmou a palavra. E o irmão, na oração aqui, ele falou desse personagem que nós vamos falar um pouco sobre ele. Por isso eu convido você a abrir as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 3. Vamos meditar na palavra de Deus, do verso 1 ao verso de número 6. Êxodo, capítulo 3, verso 3, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, monte de Deus, e apareceu-lhe o Senhor, um anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Continuou Deus: não te achegue para cá, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, e você diz amém. Queridos irmãos, esses versos que nós lemos aqui, é um verso muito interessante. Se você for mesmo examinador das Escrituras, você vai perceber algo muito extraordinário que Deus pôs em nosso coração e que sempre esteve aqui. É interessante que quando nós paramos para meditar no texto, o primeiro versículo, até aqui, nós vamos ver que o Deus falando conosco de uma forma clara. Quando ele fala assim: apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, vírgula. Vamos parar aqui. Parar aqui para nós entender o depois da vírgula. Vamos falar um pouco antes da vírgula. É interessante que o texto ele vai falar para nós, irmãos, que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro. Ou seja, a Bíblia já está falando que Moisés tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade de Moisés era ser pastor de ovelha. Agora, para nós entender melhor qual era a função do pastor de ovelha no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Primeiro, o pastor de ovelha, ele era o responsável de ir até o aprisco, abrir o portão, pegar as ovelhas, levar ela para o deserto, louvado seja Deus, e lá ele iria guiar ela até o deserto, e lá ele iria sustentar a ovelha, ele ia dar água para as ovelhas, ele ia cuidar das ovelhas, e no final da tarde ele era o responsável em guardar a ovelha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa era a função de Moisés. E todos os dias, irmãos, Moisés fazia exatamente isto. Pegava as ovelhas, levava até o deserto. Lá ele sustentava a ovelha, dava de comer para a ovelha, dava de beber para a ovelha, cuidava da ovelha, vigiava a ovelha para que nem o lobo aparecesse.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E depois, no final da tarde, Moisés colocava, louvado seja Deus, ele colocava as ovelhas no aprisco, fechava, e parece que vejo Moisés dizendo assim: missão cumprida. Aleluia. Parece que vejo Moisés dizendo assim: missão cumprida. Por quê? Porque Moisés, ele estava fazendo, irmãos, exatamente o que tinha mandado ele fazer. Aplicando, irmãos, hoje, para os nossos dias, muitos de nós, irmãos, estamos iguaizinho. Olha para esse texto. Muitos de nós, tanto os que estão aqui e os que estão nos assistindo, estamos exatamente desse jeito. Como, irmão André? Não estou entendendo. Estamos como Moisés. Moisés, todos os dias, você ouviu o seu pastor falando aqui? O que nós não podemos deixar é a nossa vida espiritual virar costumeira. O que estava acontecendo na vida de Moisés? Moisés, todos os dias, estava fazendo a mesma coisa. Eu começo logo a entender o texto, entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, que muitas das vezes, tanto nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, nós estamos como Moisés. Todos os dias estamos vindo para o culto, nós fazemos as mesmas coisas, praticamos as mesmas coisas e vamos embora para casa como dizendo: missão cumprida. Mas você sabe por que Moisés fazia isso? Porque Moisés estava fazendo exatamente o que o sogro dele mandou ele fazer. Trazendo para os nossos dias de hoje. Isso está acontecendo conosco, irmão. A igreja do Senhor Jesus está acontecendo isso. Será que nós podemos bater no nosso peito e falar assim: louvado seja Deus, bater no peito e falar: missão cumprida, que eu fiz o que me mandaram? Deixa eu falar de presbítero, porque eu sou presbítero. Para você entender melhor a mensagem. Fala assim: eu estou no púlpito. Se o pastor mandar eu dirigir o culto, eu dirijo o culto. Se o pastor mandar orar, eu oro. Se o pastor mandar eu ler a palavra oficial, eu leio a palavra oficial. Se o pastor mandar eu pregar, eu prego. Se o pastor mandar eu ministrar na Santa Ceia, eu ministro na Santa Ceia. Se ele mandar eu dar aula na escola dominical, eu dou aula na escola dominical. Ou seja, nós estamos fazendo igual Moisés. Porque nós estamos fazendo somente aquilo que nos mandaram fazer. E quando eu começo a fazer somente aquilo que me mandaram fazer, nós estamos como Moisés. Como? Na zona de conforto. Como? Na mesmice espiritual. Como? Do mesmo jeito. Culto, eu vou colocar na minha igreja, culto de terça. Cheguei no culto, fui lá, dobrei o joelho, orei a Deus, sentei. Aí o pastor, lê a palavra, eu li a palavra. No outro culto, eu venho, orei, sentei. Aí o pastor fala: dirige o culto, eu dirijo o culto. No outro culto, mudou o que na minha vida? O que mudou na nossa vida? Será que nós podemos bater no peito e falar: a missão está cumprida? Se percebe que enquanto Moisés estava do mesmo jeito, a vida dele continuou do mesmo jeito, irmão, não mudou. Queremos pregadores que falam: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas também temos que ter a nossa parte que precisamos fazer para que Deus faça algo a nosso favor. Deus nessa noite está falando comigo, está falando com você. Está na hora de nós sair da zona de conforto. Não tem necessidade de o pastor falar: olha, irmão, você vai ficar na porta recepcionando que os visitantes vão chegar. O visitante chega, ele fala: paz do Senhor, ele senta lá e louvado seja Deus. Eu falo: o pastor mandou ficar só na porta e recepcionar as pessoas. E se o pastor, irmão, isso é realidade. Se ele não mandar, você, fala: irmão, em nome de Jesus, pega o nome dos visitantes, nós não pega. É a vida que Moisés estava levando. E aonde que ele apacentava as ovelhas? No deserto, irmãos. Essa aqui é a palavra para nós refletir como que nós estamos na presença de Deus. Aonde que eles apacentavam as ovelhas?
No deserto. No deserto? É. Se você pegar o livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 28, você vai ver o irmão de Davi falando aonde que apacentava as ovelhas. Olhando ele, vindo os homens falando com Davi, ficou irado, e ele falou assim: bem conheço a pretensão do seu coração, viesse aqui espiar, o que você veio fazer aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Era um protocolo, pastor. Era um protocolo de os pastores do Velho Testamento e também do Novo. Quando ele ia apacentar, ele apacentava as ovelhas no deserto. Quando nós olhamos no Novo Testamento, no capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar o texto falando, Jesus falando: quem é o homem que tendo 100 ovelhas e uma se perde, que ele não deixa primeiro as 99 na onde? No deserto. E vai atrás da ovelha perdida. Ou seja, esse era o protocolo dos pastores. Ele vivia no deserto, ele apacentava no deserto. Olha para você ver. Pensa que é fácil pastorear? Louvado seja Deus. No deserto tem grama, irmãos? Não tem. O pastor, ele tinha que levar o suporte para sustentar as ovelhas no deserto, irmãos. O pastor, no deserto tem rio? Não tem. O pastor tinha que levar suporte para quando ela estiver com sede, ter água suficiente para matar a sede dela. O pastor, ele vai lá, ele tinha arma, ele tinha só um cajado, mas se aparecesse um leão, aparecesse um urso, aparecesse um lobo, ele estava ali para proteger as ovelhas. Mas Moisés só fazia isto. Falei do deserto para você entender. Enquanto Moisés estava na mesmice, a vida dele não mudou, irmão. Enquanto eu e você achar que é o suficiente fazer somente o que nos manda, é uma palavra pesada, mas é a palavra de Deus. É uma palavra pesada, mas é uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Lembra que Jesus, ele falou? Qual? Do servo. Olha para você ver que ele vai falar, que está no campo. Voltando no campo, que primeiro ele não monta a mesa para o seu Senhor, dá de comer para o seu Senhor. E o seu Senhor vira para ele e fala assim: deixa eu comer primeiro, quando eu terminar de comer você come. Louvado seja Deus. Aí ele apronta a mesa, e qual do servo? Ele vai falar, qual do servo vai ficar esperando elogio? Porque ele não fez mais do que a obrigação, porque ele só fez aquilo que foi mandado. E aí Jesus conclui o texto e ele fala assim: e se nós fazemos somente aquilo que nos mandar, nós temos que sentir um servo negligente. Por quê? Fizemos só o que mandou. Se mandou ficar na porta, eu vou ficar na porta. Mandou dar aula na escola dominical, eu vou dar não, mandou ficar no púlpito, eu sou presbítero. O que o Espírito Santo, antes de nós chegar nessa vírgula para frente, o que o Espírito Santo está falando para mim? O que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Ele está falando, tem coisa muito mais para mim e para você fazer, não é só isso. E não tem necessidade de o pastor mandar, vai lá visitar o irmão João, vai visitar a irmã Maria, vai visitar fulano, vai visitar a ciclana. Eu falo, espera aí, está tendo uma desistência na igreja, os irmãos estão vindo, poucos irmãos estão vindo, então vou começar a mandar uma mensagem, já que eu não posso visitar. Ô varão, estou sentindo a sua falta aqui. Deus está contando comigo e com você, para nós fazer muito mais além do que foram nos mandados. Camanda sobre, calai, afassuri me candará. Aleluia, louvado seja Deus, porque se nós continuarmos na mesmice do jeito que está, nós não vai ter mudança na nossa vida. As irmãs que eu diga, para entrar um armário novo na sua casa, é necessário você tirar o velho, não é assim? Porque enquanto o velho estiver lá, nós homens vai falar assim, não filho, ainda tá bom, a porta está abrindo ainda, não, tá bom, louvado seja Deus, é o Espírito Santo falando para mim, falando para você, enquanto os velhos hábitos não saírem, o novo não se manifesta. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Louvado seja Deus, enquanto está aqui, ainda Moisés não avançou, ele está antes da vírgula para cá.
Ou seja, o texto está falando para mim e para você que Moisés, da vírgula para cá, está na mesmice, está retrocedendo. Moisés, em vez de ficar crente, está incrédulo. Agora vamos ser sinceros com nós mesmos. Isso não está acontecendo conosco? Não está acontecendo conosco? 20 anos atrás, como uma alma aceitava Jesus, nós chorava. Hoje, quando aceita Jesus, eu falei, daqui a pouco volta para o mundo. Tão endurecido que nós estamos. Por quê? Porque nós não mudamos. Nós continuamos do mesmo jeito. Tinha um pastor, o pastor Wesley de Paula, ele sempre cantava assim, ó. Sempre melhorando, sempre melhorando. E essa música soa nos meus ouvidos até hoje. Porque a vida do cristão é sempre melhorando. E para melhorar, temos que ir adiante, irmão. Porque nós estamos vivendo um evangelho onde Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. E você não precisa fazer nada. Tem outra que você fala assim, levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida. Louvado seja Deus e sai daqui com a posse da vitória. E a pessoa não faz nada para alcançar a vitória. Aí sabe que nós encontramos uma multidão de crente frustrado, porque o pregador falou que Deus ia fazer e não aconteceu nada. Porque o pregador não ensinou para a igreja, não ensinou para o irmão, para a irmã, que para Deus fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude. Calabassobre, calabassuri, micandarábia. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a pergunta, que não quer se calar. Será que é o suficiente? Eu saí da minha casa. Eu cantei nas irmãs. Eu cantei no jovem. Eu toquei. Eu cantei na orquestra. Eu vim aqui. Aí eu cantei nos grupos. Dei glória a Deus. Aleluia. Recebi a bênção apostólica. Opa, estou abençoado. Vou embora. Missão cumprida. Será que isso é o suficiente? Do que Jesus nos convocou, irmãos? Somos soldados de Jesus Cristo. Paulo vai falar para Timóteo, ele fala, olha Timóteo, sofra comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Quando chega no verso 15, ele procura se apresentar como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Timóteo desanimado, e ele manda uma palavra de quê? Exortação. Ele não fala para Timóteo, meu amado, meu querido. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O evangelho, a igreja não é salão de cabeleireiro para nós ficar passando a mão na cabeça. Ficar passando a mão na cabeça não é o evangelho. O evangelho é sofrido. Calabassobre, calabassuri, micandarábia. Deus está falando conosco aqui, e está falando com alguém que está lá do outro lado nos assistindo. Deus conta com você também. Alabassura e micandarábia. Sabe por quê? Na obra de Deus tem uma placa aqui que está escrito há vagas e há vagas. Camada sobre calavassura e micandarábia. Vamos, irmãos, sair da zona de conforto. Se até hoje você viveu uma vida da mesmice, olha para a sua vida, como você começou. O que mudou? Continua do mesmo jeito. Tem algumas pessoas que falam assim, não vamos para o culto lá, vai chegar, vai louvar 3 hinos da harpa, aí vai ler a palavra, depois os grupos vão cantar. É a mesma coisa porque você não mudou. É a mesma coisa porque eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito. Se eu chego na igreja, eu posso fazer muito mais. Ou alguém está pensando em que o presbítero, ele só apoia o ministério do pastor. Porque o presbítero, ele apoia o ministério do pastor, e o pastor apoia o ministério do presbítero, e o presbítero faz o que o pastor, muitas das vezes, não consegue fazer. É uma alma ali que faz tempo que não vem, é alguém ali que eu vi que está meio de cabisbaixo, é eu e você, que podemos fazer. Então eu falo, pastor, eu posso ir lá visitar? Pergunta não, vai e faz, irmão. Vai e faz. Pode ter certeza, mesmo que você não fale o pastor, a própria pessoa vai chegar, pastor, o irmão foi lá me visitar, a irmã foi lá me visitar, e foi uma benção, e eu estou aqui porque foi renovado através de uma visita, de uma mensagem que ela mandou, e eu me senti importante, por isso eu estou aqui. Caba sobre calabassúria. Vamos andar, que o relógio não para, e eu não saí ainda, não cheguei nem
na primeira vírgula. Aí essa é a vida de Moisés. E essa, muitas das vezes, é vida, não só de nós aqui, é da igreja, irmãos. Sou pregador da palavra. Nós pregamos em vários lugares, e você chega lá, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. E quando você fala assim, oh, irmão, vamos buscar Deus, vamos fazer uma campanha aí. Não, irmão, aqui sempre foi assim mesmo, sabe? Aqui sempre, os irmãos aqui é mais sossegado, não adianta ficar muito empolgado, louvado seja Deus. E os irmãos estão se conformando com as coisas desse mundo. Sei para que o pastor vai fazer campanha. Fazer campanha, não sei para quê. Antes da escola dominical, 1 hora de oração. Não sei para que isso. É porque está na zona de conforto e não está percebendo que está morrendo espiritualmente. Você sabe quando é o momento que nós precisamos atentar e se preocupar? É quando uma palavra dessa não faz efeito nenhum em você. Então você começa a se preocupar. Sabe por quê? Porque Abacuque ele vai falar assim, Abacuque capítulo 3, o versículo 16, ele fala assim, quando eu ouvi a tua palavra, o meu ventre tremeu, o meu joelho tremeram, eu pus o joelho no chão, e eu fiquei, Deus, cumpra a tua palavra. Ele está falando em que a palavra que ele ouviu de Deus, fez ele mudar. E se a palavra não faz efeito em você aqui, louvado seja Deus, começa a questionar sua salvação. Louvado seja Deus, porque você já virou um homem, já virou uma mulher natural. É assim mesmo, irmão. É outro mundo. Não é igual aqueles crentes quadrados do passado. Louvado seja Deus, é por isso que nós estamos vendo escândalo após escândalo, porque hoje está tudo light. E essa palavra não é em todo lugar que eu posso pregar. Mas como eu já disse, em alguns lugares eu já disse, a partir do momento que foi me dada a oportunidade, o bordão está comigo. E o meu compromisso é com isso aqui, ó, a palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Pode ser o meu irmão, pode ser quem for. Meu compromisso quando eu vou pregar é com a palavra de Deus, porque é ela que te sustenta, é ela que te alimenta, é ela que o Pedro, ele falou assim, para onde que eu vou? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A palavra da vida eterna é essa, palavra de despertamento para a nossa vida. É Deus falando, eu não quero você desse jeito. Está na hora de se levantar, dar a volta por cima e voltar a ser um cristão fervoroso. E Moisés foi assim, porque se você olhar um versículo pensando que Moisés já foi para o outro lado no primeiro dia, você não vai entender a revelação da palavra. Foi muitos dias Moisés nessa. A mesmice foi muitos, como nós. Muitos dias na mesmice, muitos dias nas mesmice, e os outros se escandalizando das coisas que estão aparecendo na televisão. Lá em casa eu falo assim, isso é bíblico. Está na Bíblia, nós não temos que se espantar, está na Bíblia, é Deus cumprindo a sua palavra. A vida de Moisés estava assim, vamos correr? Até o dia, irmãos, que Moisés quebra o protocolo. Tem momento que você tem que quebrar, irmão. Tem um momento que você tem que sair da mesmice, para com esse negócio. Eu aprendi assim, quando entrei no evangelho era assim. Eu continuo assim e vou morrer assim. Não, irmão. É Jesus falando assim, se você aprendeu assim, está na hora de reaver os seus conceitos, que está na hora de aprender direito, com a palavra de Deus. É, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que Paulo vai escrever para Timóteo. Ele fala, meu filho Timóteo, assim como você aprendeu com a sua mãe Nice e com a sua avó Lloyd, acerca das escrituras, medita nela, de dia e de noite, medita nela, porque ela vai salvar tanto a ti como os outros. É a palavra, irmãos. Não é, hoje é assim, a pregação boa é aquela que tem psicologia, né? Não é psicologia, é bibliologia, irmão, é bibliologia. Louvado seja Deus, aleluia. E isso foi indo. A vida de Moisés foi assim. Na vida de muitos estão assim. E Deus está falando, está na hora da mudança. Está disposto a bater a poeira, dar a volta por cima? Porque eu estou aqui para te levantar. Eu estou aqui para fazer você dar a volta por cima. Eu estou aqui, irmãos,
Meu Deus do céu. Tem pessoas, irmãos, que ela era tão raizada na raiz de Jessé, louvado seja Deus, que um culto como esse, ela recebia a revelação de Deus e hoje ela não sente mais nada. É pessoas que têm dificuldade, põe o joelho no chão e fala com Deus e não sente nada, irmão. Parece que ela não estava nem orando. Aleluia, louvado seja Deus. E aí Deus vem com essa mensagem e fala para você: que é o segredo da abundância? Vou te mostrar. Louvado seja Deus. Moisés foi assim, vírgula, até o dia. Olha o que Moisés faz. Levou o rebanho para trás do deserto. Lembra que eu falei que os pastores apacentavam no deserto? Ele quebra o protocolo. Eu falei, espera aí. Todo dia desse negócio. Tem hora que cansa, né? A nossa mesmice. Todo dia desse negócio eu queria uma mudança. Mas tem uma pessoa que entende tão errado, pastor, tão errado, que ela quer uma mudança, mas ela fala assim, eu sei, quer saber? Eu vou lá no Gideões, eu vou lá. Quer saber? Eu vou lá no Rancho dos Profetas, eu vou lá onde o irmão revela. Não é isso que você precisa de um encontro com Deus. Louvado seja Deus, nós precisamos entender que não é o lugar, é nós, irmãos. Lembra que Abraão falou para Ló, escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, qualquer lugar que pisar a planta dos meus pés, eu sei que não vai ser eu que vai pisar. É Deus que vai pisar comigo, porque eu nasci para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele sai. Lá do outro lado. Quando ele sai da zona de conforto, quando Moisés ele sai da mesmice, ele chega no monte de Deus, irmão. Nunca falaram para ele do monte de Deus. Mas quando ele sai dali, pega as ovelhas, vamos para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele chega no monte de Deus. E no monte de Deus tem o quê? Deus. É Deus falando conosco, irmãos. É Deus falando conosco. Ele fala, eu estou esperando. Deus está aqui, ó. Eu estou esperando faz tempo você chegar até aqui. Irmão, Deus não foi até Moisés. Moisés foi até Deus. Você está entendendo? Deus não foi até Moisés. Moisés foi até Deus. Saiu da zona do conforto, saiu da mesmice. Eu vou ver o que está acontecendo aqui. Quando ele chega lá, no monte de Deus, primeira coisa que acontece na vida de Moisés, ele tem uma visão. E não é uma visão natural, irmão. Ele tem uma visão de uma sarça que estava pegando fogo. Mas geralmente, se você pesquisar sobre a sarça, você vai ver que ela é fácil de pegar fogo. Aí a sarça está pegando fogo, e ele ficou assim. Imagina Moisés de óculos igual eu. Eu falei, espera aí. Eu sem óculos, todo mundo fica embaçado. Aí eu ponho óculos, fica tudo claro. E Moisés fala assim, rapaz, mas essa sarça não vai se acabar, não? Essa sarça não vai se acabar. E ficou abismado com a sarça, não se acabar, não se consumir. Ou seja, foi ele sair da zona de conforto, ele começou a ter visão de Deus. E a visão de Deus foi tão grande que ele vê Deus. O texto mesmo vai falar que ele tampou os olhos e que temeu olhar para quem? Deus. Quando ele sai da zona de conforto, onde Deus já estava esperando ele. Irmãos, quando eu resolvo sair da zona de conforto, Deus não vai sair junto comigo. Entenda uma coisa, por quê? Porque quem está na zona de conforto sou eu, não Deus. Deus está no lugar dele esperando eu e você chegar até lá. Olha que interessante. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando ele sai, eu imagino Deus dando risada. Até que fim despertou, meu filho. É Deus, irmão, esperando eu e você. Deus olha para o André, para o irmão André, e quando eu começo a sair da zona do conforto, ele, agora eu posso revelar as coisas para você. Aleluia, eu estou falando com pessoas, sabe, irmãos, pessoas que Deus visitava na madrugada, mostrava revelações e sonho, e já não tem mais nada. Por quê? Porque nós ficamos no comodismo. Camada sobre calabaçúria. No mês passado, Deus me visitou na madrugada, e me mostrou eu levando a carteira. Eu trabalho de bombeiro civil 10 anos. E dando baixa. Quando eu acordei, eu falei para minha esposa, Deus vai fechar a porta. Ela falou, por quê? Porque ele me mostrou ele lá dando a carteira. Segunda-feira eu vou levar a carteira para dar baixa.
Estou triste não, porque eu sei que Deus que falou que ia fechar, e Deus está no controle da situação. Louvado seja Deus. Ah, mas irmão, Deus mostrava para mim, mas parou de mostrar, e você que parou de se mostrar para Deus. Aí Moisés sai. Quando ele chega lá, ele vê uma coisa estranha. A minha Bíblia da Thompson, ela fala assim, agora virarei para lá e vou ver essa estranha visão. Olha, é uma coisa que é fora do comum. Irmãos, eu vou concluir aqui. Entenda uma coisa. Se nós queremos ver mesmo coisas que ninguém nunca viu, nós temos que começar a fazer coisas que ninguém nunca fez. Ou seja, eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Então eu preciso me posicionar e começar a fazer aquilo que eu nunca fiz. Se eu orava meia hora, eu vou começar a orar 2. Se eu não evangelizar, vou começar a evangelizar. Se eu não ia para os cultos à tarde, eu vou começar a ir. Irmãos, nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Calabassurimi candarábia. Esses dias na igreja, eu dei uma palavra e falei assim, irmão, vamos parar de falar do Covid-19. Vamos falar de Deus. Porque os irmãos estão tão assustados, pastor, tão assustados que eles só falam de Covid. Ele falou, o irmão falou a mensagem toda do Covid, não falou de Deus. Vamos falar mais de Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Aí Moisés tem ali um encontro com Deus. E quando ele fala, virarei para lá e vou ver essa grande visão, Deus brada. Primeira coisa que Moisés vê quando sai da zona do conforto. Visão de Deus. Segunda coisa que Moisés percebe. Ainda ele não tinha ouvido a voz de Deus, irmão. Vou virar lá e vou ver lá. Deus bradou no meio da sarça. Não sei se alguns irmãos devem saber, mas para quem não sabe, quando ele fala um anjo do Senhor, é a teofania de Cristo lá na sarça. É o próprio Cristo que estava lá. Virarei e vou ver essa grande visão. Quando ele pensou em virar, Deus bradou e falou, Moisés, Moisés. Ele, eis aqui. Não vire para cá. Deus não estava proibindo de ele ver aquela visão. O que Deus estava ensinando para ele, ele falou, se você quiser ter uma visão mais ampla das minhas coisas, você precisa tirar a sandália dos seus pés, que a terra que você pisa é uma terra santa. Já parou para pensar por que Deus, e eu vou concluir? Estou igual esses pregadores que falam que vai concluir e não conclui, né, pastor? Já parou para pensar por que Deus falou para ele tirar a sandália dos pés? Moisés ficou 40 anos na terra do Egito. Certo? Com a mesma sandália. E para entrar no reino de Deus, a sandália do mundo não serve. O costume do mundo não serve. Aí Deus está falando, olha, o costume de Egito aqui, ó, pode jogar essa sandália para lá. Se você quiser ser santo precisa tirar a malandragem do mundo. Tem malandragem no meio do cristão? Tem, irmão, tem bastante. É porque não tirou a sandália ainda, tem. É aquele que pede um dinheiro e não paga. É aquele que compra já com a intenção de sujar o nome. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Não vem aqui para dar doutrina, não. É a palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Foi por isso que ele falou, tira a sandália dos seus pés. Hoje nós estamos no evangelho radical, né? O evangelho, ele tudo pode. Não tem nada a ver, né? Quer ver, você pode tudo. Você pode tudo. Mas Jesus falou para ele, tira a sandália. Tira a sandália. Você vê que a sandália é que estava impedindo de ele se aproximar da Terra Santa. Quando ele tira a sandália, Deus realiza o chamado e o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Aí Deus começa a falar para ele o propósito que ele tinha com ele. Aí Deus começa a falar para ele, eu quero usar a sua vida para tirar o meu povo que está sofrendo lá no Egito. Mas primeiro Deus fez o quê? Tratou. Deus primeiro o quê? Preparou. Deus primeiro fez o quê?
mostrou para ele como que é estar na presença de Deus, para depois ele falar, agora você vai lá até Faraó, e vai arrancar meu povo lá, que eu vou usar as suas mãos, e as suas mãos, louvado seja Deus, vai tirar aquele povo, e vai levar ele para uma terra que mana leite e mel. Eu e você precisamos entender que Deus está falando essa palavra, não é porque Ele está de mal de você não, nem com raiva de você não, Ele está falando essa palavra porque Ele quer usar a sua vida para salvar alguém que está perdido, e você sabe quem é. Não, mas ainda ele não se converteu, porque Deus não viu mudança em mim, em você. Quando Ele começar a ver mudança em mim, em você, Ele vai usar na nossa vida, e a nossa palavra, para aquelas pessoas, vai ter valor. Alava sobre Candarábia. E Deus usou a vida de Moisés, e ele se tornou um grande libertador para a glória de Deus. Eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Seja o Senhor glorificado por ela e as nossas vidas edificadas. Você em casa ouviu essa gloriosa mensagem. Lembra que eu disse aos irmãos que é um grande perigo ficar em um círculo vicioso, né? Assim era Moisés. Que palavra maravilhosa, né? Já era o final dos 40 anos de Moisés lá em Midian. 40 anos, quais 40 anos, não sei, só nessa mesma coisa aí, vai. No final dos 40 anos, Deus disse, agora vamos mudar tudo. Quando o homem sai do círculo vicioso, ele entra para o círculo virtuoso. E a bênção de Deus é grande na sua vida. Deus falou comigo, meu irmão. O Senhor falou contigo? Senhor, eu creio que o Senhor também falou com você que está em casa. Vamos sair dessa zona de conforto que vivemos. É tempo de se achegar a Deus e ir para o monte de Deus. Se tiver que ir, vai para o monte do Senhor, porque a vitória é certa e boa. Que Deus abençoe, amados. Vamos se colocar de pé e agradecer ao Senhor Jesus. No domingo teremos aqui a nossa escola bíblica dominical, às 9 da manhã. Ensaio com a orquestra às 10h30. Amém? E à noite, às 18h30, um grande culto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer então ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Aleluia, Jesus. Senhor, te agradeço por esse culto. Te agradeço pelos irmãos que aqui estiveram. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de ouvir-te mais uma vez. Nos ajuda, Senhor. Voltar para ti, Senhor, os nossos caminhos e corações. Compreender, Pai eterno, que a bênção que precisamos estar, Senhor, no teu monte. Compreender, Pai Santo, que a nossa vida de conforto, a zona de conforto, estar muito longe daquilo que tu tens para nós. Rogo a ti, ó Deus, queira tu continuar abençoando a tua igreja, despertando o teu povo, Senhor, ajudando-nos a voltar para ti, arrependido, convertido e viver uma vida na tua presença. Bendito Deus, dai-nos da tua graça, abençoando os irmãos que estão nos seus lares, Senhor, que por motivo de força maior, as quais tu sabes, não puderam estar aqui, mas eu rogo a ti, ó Deus, venha despertar tua igreja nesses últimos dias, porque são tempos finais e nós precisamos, Pai Santo, nos ajustar mais contigo. Assim eu te peço, fica conosco, ó Deus, e dai-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, com ela permaneça para sempre. Os irmãos digam amém.